RFI Convida. Recebemos hoje Eleonore Carrouat, candidata à reeleição como deputada representante dos cidadãos franceses estabelecidos fora da França, na segunda circunscrição eleitoral que inclui América Latina e Caribe, pelo Partido Renascimento, o partido do presidente francês Emmanuel Macron. Seja muito bem-vinda aos estúdios da RFI, Eleonore Carrouat, obrigada. Eu que agradeço, obrigada e obrigada pelo convite. Eleonore, antes das perguntas, você poderia se apresentar um pouco para o público que não te conhece, né, que não conhece seu trabalho? Você já se candidata pela terceira vez, não é isso? Exatamente, terceira vez em só 2 anos. Eu sou franco-dominicana, meu pai é francês, minha mãe é dominicana, eu cresci lá, na República Dominicana, em Santo Domingo. Os meus irmãos moram em São Paulo, eles já são brasileiros, quase. Eu adoro o seu país, adoro o Brasil, eu vou muito. Nesses 2 últimos anos, eu fui mais de 8 vezes para o Brasil, também com o presidente Macron, quando ele foi para a visita de Estado com o presidente Lula, eu estava lá na delegação política. E para mim, a coisa mais importante é ser uma deputada que representa os franceses que moram na América Latina e no Caribe. Porque isso é algo muito particular que a França tem também a Itália, mas que não é muito comum. Eu acho que é muito importante poder ouvir a voz dos franceses da América Latina no debate político francês. Certo. E, Eleonor, a dissolução da Assembleia Nacional no dia 9 de junho, né, acabou sendo uma surpresa para muita gente, inclusive para vocês do partido do Macron. Como é que foi para você receber essa notícia e qual a sua opinião sobre a postura do presidente nessa campanha curta eleitoral que acabou dividindo, né, a maioria parlamentar? Foi uma surpresa total. Eu não me esperava de ter que voltar para fazer eleições em tão pouco tempo. E também, você sabe, eu achei uma derrota muito grande, uma decepção para todos ver que a extrema-direita chegasse tão grande, tão forte na votação europeia, mas não era. Eu não achava que dava para a dissolução da Assembleia Nacional. Mas depois, vendo o que aconteceu depois, vendo a posição dos republicanos, por exemplo, com Éric Ciotti, que ele foi com o Rassemblement National, vendo depois que a esquerda, que tinha feito campanhas separadas com Glucksmann, que criticava muito a LFI de Jean-Luc Mélenchon, que eles voltassem juntos, como se nada tivesse acontecido, eu lá achei que, no final, não era possível fazer de outra maneira. É triste, vai ser complicado, aqui a gente está lutando, mas não dava para não clarificar essas posições quando você tem uma oposição que não é responsável, como era o caso da França Insumisa, da extrema-esquerda e da extrema-direita. Exatamente. E como é que você avalia essa postura atual do presidente Macron diante desse crescimento da extrema-direita? Ele decidiu de dissolver a Assembleia Nacional, que eu acho que é uma decisão muito forte, que tem consequências que ainda ninguém sabe quais vão ser, porque depende só da votação dos eleitores franceses. Então, a gente vai saber isso no dia 7 de julho. Mas a verdade é que na Quinta República Francesa, é a primeira vez que você tem tantas moções de censura do governo. É a primeira vez que você tem uma oposição política que não quer fazer uma posição sobre as ideias, mas uma posição de princípio. Eles não querem nem debater, nem discutir, porque uma moção de censura significa que você quer fazer cadê o governo, né? Então, eu acho que nessa situação bem complicada, ao final era possivelmente uma coisa que não podia ser evitado. Então, agora vamos lá, com muita força, muita energia, para convencer os franceses de votar em pessoas que são responsáveis, em pessoas que vão fazer compromissos, que vão trabalhar juntos em uma coalição de governo bem grande, com centro-esquerda, centro-direita, etc. Você, como deputada representante, né, da América Latina e do Caribe, acredito que você conheça bastante as necessidades, as preocupações, as bandeiras prioritárias dessas pessoas, desses franceses expatriados. Quais são essas bandeiras principais? A aposentadoria, questões econômicas em geral? Sim, eu conheço muito bem, porque eu sempre fui uma francesa do exterior.
Eu nasci aqui na França, mas depois eu morei toda a minha infância em República Dominicana, depois morei em Nova York, depois morei na Suíça, depois morei em muitos outros lugares do mundo, depois voltei para a América Latina. Então eu conheço, uma é a aposentadoria, a outra é a escola dos filhos. Você quer, quando você é um francês que mora em um lugar que não é a França, você quase sempre quer ter uma escola francesa. Ter também a língua francesa é muito importante. Você sabe que há muitos franceses que eles não falam francês. E não é porque eles não querem falar francês, é só porque eles não têm como aprender. Então, eu trabalho muito com as alianças francesas, também com a cultura francesa, que é muito importante ter isso disponível para os franceses. E também outro aspecto que é bem importante é a relação entre o país onde eles moram e a França. Então, como deputada, eu trabalhei muito em reforçar essa relação entre França, Brasil em particular, e França, América Latina, França, Brasil. Que eu acho que agora é um bom momento, porque você tem Saison Croisée, France-Brasil, que vai começar em uns meses. Você tem visitas de Estado do presidente francês e também do presidente brasileiro, que ele vem também para a França. Então, tem uma boa dinâmica política entre os dois países. E sobre as propostas do seu partido com relação à aposentadoria e questões econômicas, o que você poderia explicar? Lá, para os franceses que moram no exterior, é bem diferente, porque nós não temos, por exemplo, você fala do logement, das casas, da vivenda na França, é muito diferente para os franceses que moram aqui, que tem um problema real em alguns lugares turísticos em particular, é que para os franceses que moram no exterior, que a casa deles é no exterior, né? Para a aposentadoria é a mesma coisa. Se você mora no Brasil e que você trabalha em uma empresa brasileira, você não vai ter a aposentadoria francesa. É uma minoria de franceses que eles estão ainda relacionados com o sistema francês. Mas para os franceses é sempre muito importante entender o debate em seu país. E também eu acho que uma das coisas mais importantes que eu achei é ter esse lien, essa conexão bem forte com a França, que passa pela escola, passa pela cultura, também a saúde. Você tem uma caixa de saúde francesa que se chama a CFE, a Caixa dos Franceses do Estrangeiro. Eu pessoalmente, que a Caixa dos Franceses do Estrangeiro abrisse uma possibilidade no Brasil, em particular, de você não ter que pagar se você vai para o hospital. Isso se chama o tiers payant. Então, isso era um pedido muito forte da comunidade francesa lá no Brasil, porque você sabe que pode ser muito caro se você tem que ser hospitalizado no Brasil. E agora, se você é membro da CFE, você não tem que pagar, em alguns casos, o preço da hospitalização. Então, são coisas bem concretas que eu consegui para os franceses que moram na América Latina e no Brasil. E com relação a as últimas declarações da extrema-direita, inclusive em transmissões de TV, que polemizaram bastante a questão de ser contra a dupla nacionalidade, e depois voltaram atrás, enfim. E eu vi um vídeo seu em que você fala que você é 100% francesa e 100% República Dominicana, né? O que você pensa sobre a aquisição de dupla nacionalidade, por exemplo? Exatamente, eu sou 100% francesa e 100% dominicana. Eu acho que os franco-brasileiros que eu conheço, eles também são muitas vezes 100% franceses e 100% brasileiros. Eu acho que você não tem que escolher. Eu acho que ter uma dupla, uma tripla nacionalidade é até uma riqueza para a França, porque é uma riqueza de línguas. Agora eu estou falando portunhol, mas que é português, mas você pode ouvir que essa abertura que tem as pessoas que têm duas nacionalidades, duas culturas, é uma riqueza. Eu acho que é muito importante para os franceses que moram no Brasil saberem que uma parte da classe política francesa, da extrema-direita, ele não vê nós como uma alternativa. Você tem que ser francês, ponto, não pode ser outra coisa. Para mim, esse é um perigo bem forte. Mas, na mesma maneira, se você vê para a esquerda, para a extrema-esquerda, você tem um discurso também muito anti-francês do estrangeiro.
Por exemplo, eu estava na Assembleia Nacional no ano passado, eu ouvi deputados dessa coalição de esquerda dizer que porque você é francês e mora fora da França, você deveria de pagar um imposto só por ter a nacionalidade francesa, que acho que isso também é muito injusto, porque se você não mora na França, você não tem aposentadoria, não tem seguridade social, não tem a segurança que tem os franceses que moram aqui. Então, eu acho que você tem que romper esses clichês da extrema esquerda, do bloco da esquerda e da extrema direita. Você também é a favor da dupla nacionalidade, no caso de pessoas que adquirem depois, que é diferente do seu caso, que você tem pai francês e nasceu aqui, você também é a favor? Absolutamente. Eu até tenho 3 nacionalidades, porque o meu marido é suíço. Então, eu também sou suíça por causa dele. Eu sei que um dos candidatos, ele só fala que eu sou suíça. Sim, eu também sou suíça, mas é porque eu queria essa nacionalidade também é importante. Mas eu sou 100% francesa, 100% dominicana, talvez um pouco menos suíça, porque eu não morei tanto tempo lá e não conheço tão bem, mas é também importante essa nacionalidade. Eu acho que todas as nacionalidades que você adquire, que você vive, são importantes. E como é que você vê o crescimento do discurso anti-imigração e também dos atos antissemitas, que tem crescido bastante aqui na França? Sim, isso também para mim é muito preocupante porque você vê que coisas que só uma minoria pensava agora estão sendo discutidos, debatidos no debate público. E são ideias muito perigosas. Se você vê agora o programa do Rassemblement National do RN, da Marine Le Pen, você pode até achar que não é tão extrema, mas se você ouve com atenção os discursos políticos de muitos dos representantes desse partido, você vê que essas ideias contra os imigrantes, contra também os outros em geral, xenófobas, ainda estão lá. Mas também você vê, e isso também para mim é muito triste, ideias iguais da parte da extrema esquerda. E o problema com a esquerda hoje é que o bloco da esquerda é dominado dessa extrema esquerda que fez campanha só sobre ideias muito extremistas. Então, eu acho que essa aqui é uma eleição onde você vota em uma pessoa. É muito importante votar em uma pessoa que seja moderada, que seja capaz de ter ideias, de rassembler, como você diz em francês, de trabalhar com todo mundo, de ser capaz de trabalhar nessa situação que ainda é uma incógnita que vai acontecer na França em julho. Quando você vai para a América Latina, lá para encontrar os seus eleitores, né, os expatriados franceses que estão por lá, quais são as questões que eles trazem para você com relação a esse tipo de discurso? Eles sofrem algum tipo de discurso anti-imigração nos países latinos ou esse discurso é o oposto? Não, eles estão preocupados, porque você sabe, às vezes quando você mora com uma distância do seu país, você vê as coisas com perspectiva. Eu acho que essa perspectiva é muito importante. Então, eles veem o problema, o perigo que às vezes os franceses que moram na França não veem. Eu fiz a minha primeira campanha 2 anos atrás dizendo, eu sou advogada, né? Eu sou advogada de profissão. Eu vou ser advogada dos franceses que moram no exterior, eu vou ser advogada dos franceses da América Latina e do Caribe na Assembleia Nacional. Eu acho que agora, mais que nunca, mais que jamais, eu preciso de ser advogada dessas vozes dos franceses que moram na América Latina, porque são vozes muito importantes, muito razoáveis, muito moderadas, e precisamos dessas vozes no debate político francês. Agora uma curiosidade, Leonor. Enquanto aqui na França o voto é em cédula de papel, né, ou até por procuração, que causa algumas polêmicas, como é que é o voto lá na América Latina e no Caribe? Você pode votar na urna, normal, no dia 29 de junho para a primeira volta e no dia 6 de julho para a segunda volta. Você pode também fazer uma procuração, só que em vez de ir no comissariado, como é na França, como é aqui na França, você tem que fazer isso no consulado. E também você pode votar pela internet. Então, a internet é muito fácil se funciona bem, porque você sabe que eu tive que fazer uma segunda campanha por causa de um problema que tive o voto eletrônico no 2022. Eu acho que esse problema já foi resolvido, porque depois funcionou muito bem, mas os franceses que querem votar pela internet já receberam um SMS
e receberam uma e-mail para poder votar. Se não receberam ainda, tem que mandar uma e-mail agora ao seu consulado, porque significa que pode ser que tenha alguma dificuldade. Então, é uma forma muito interessante, muito importante para franceses que moram muito longe dos consulados, mas tem que estar bem atento de ter recebido o SMS e a e-mail para poder votar. A votação lá, então, é no sábado, dia 29, e depois no dia 6, diferente daqui que é no domingo, não é isso? Exatamente, mas essa é a votação em pessoa na urna. Pela votação pela internet, é na terça-feira da semana que vem, dia 25 de junho, e dia 26 de junho, para a primeira volta, e depois, a semana de depois, no dia 4 de julho e 5 de julho. Entendi. Então, é um pouco mais complicado, mas eu acho que para franceses que moram em toda a América Latina e o Caribe, é bom ter a possibilidade de votar assim também. E essa questão do de 2022, que você teve problemas, foi com relação à contagem de votos online? O que foi? Não, nada, nada. É a primeira vez que o Conselho Constitucional francês escreveu bem claro que não era culpa dos candidatos, que não era culpa minha. Era um problema de recepção dos SMS na Argentina. Então, é por isso que eu quero falar com aqueles que estão ouvindo o programa. Vocês já receberam SMS? Se não receberam, por favor, mandem uma mail ao Ministério dos Assuntos Exteriores, porque eles ainda podem mandar para você. Esse foi o problema. Eu espero que não vai acontecer de novo, porque é a terceira vez em 2 anos que os franceses da América Latina têm que votar para eleger a sua deputada. Eu espero que seja a última desse mandato, né? Tá certo. E você pode confessar qual é a sua cidade preferida da América Latina? É bem difícil, né? Porque tendo crescida, morado em República Dominicana, em Santo Domingo, essa lá é minha casa. Mas, ao mesmo tempo, os meus irmãos adorados moram em São Paulo. Mas eu devo dizer que eu também sou bem carioca, eu adoro o Rio, né? Então, em México também é muito lindo. Não, eu não tenho cidade preferida, por isso que cada mês eu vou para a América Latina, cada mês do meu mandato, 2 anos, cada mês indo para lá. A minha família, meus filhos e meu marido moram aqui na França, porque você sabe, quando você é deputada, você tem que estar aqui na Assembleia para votar a legislação. Então, a família está aqui em Paris, mas eu passo quase a metade do mês na América Latina. É muito tempo, muito tempo no Brasil. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença hoje, Eleonor Carroá, e boa sorte na sua campanha. Obrigada. Até a próxima.